Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Uma grande segunda-feira para você e uma ótima semana para você que acompanha o Varanda Futebol Debate. Para você que tá ligadinho no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para que você não perca nenhum detalhe da grande cobertura do Santos aqui no YouTube, hein? Meus amigos varandeiros, quero falar muito sobre a próxima rodada, a 10ª rodada para o Santos Futebol Clube, o Santos que perdeu para o América Mineiro e agora terá o vice-líder do campeonato pela frente na Vila Belmiro. Vamos falar também sobre o Madson, que terá sua primeira oportunidade como lateral direito desde o início, hein? Amanhã o Fernando Diniz vai colocar o Madson na lateral direita. É a grande chance do Madson. E vamos falar também sobre o Caio Jorge. Na sua opinião, ele deve ser mantido como titular, mesmo vivendo esse impasse de renovação? Vamos também falar sobre Luan Pérez. A diretoria do Santos ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema e você vai saber detalhes da negociação do Luan Pérez com o Olympique de Marseille. Tudo isso e muito mais aqui na varanda mais famosa do Brasil. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, o Santos que amanhã enfrenta o Atlético Paranaense jogando em casa pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos que nesse momento é 11º colocado com 12 pontos ganhos e vai enfrentar um Atlético Paranaense que vive um grande momento, tem 19 pontos ganhos em 8 partidas, tem um jogo a menos, é um jogo dificílimo para o Santos, que não terá o lateral Pará pela direita, e aí a grande oportunidade do Madson jogar como titular desde o início. O torcedor e o próprio Varanda Futebol Debate vem cobrado aqui muitas vezes do Diniz mais oportunidades para o Madson jogando na dele, como lateral direito. E amanhã o Madson terá essa oportunidade. A torcida é para que ele aproveite muito bem. O Santos que vem jogando muito penso pelo lado esquerdo, né? Quem viu os 2 últimos jogos do Santos percebeu que praticamente a maioria das oportunidades do Santos são criadas pela esquerda, né? Jogando ali com o Lucas Braga, com o Felipe Jonathan e também com o Gabriel Pirani, e praticamente o Santos não joga pela direita, justamente porque o Pará apoia muito pouco e quando sobe, não sobe com tanta intensidade assim. Portanto, amanhã nós teremos o Madson em campo, a torcida é para que o Madson faça um grande jogo de fato, já que o Fernando Diniz demorou para visualizar, né, a necessidade dessa mudança e com o 3º cartão amarelo, nesse momento ele é obrigado a mudar a lateral direita do Santos Futebol Clube. Amanhã um grande jogo para o Santos, a grande dúvida também está na questão do Caio Jorge. A informação que foi dada é que o Caio Jorge ficaria no CT Pelé no final de semana, né, para realmente reforçar a musculatura, porque ele sentiu o desgaste da temporada, mas muitos na Vila Belmiro falam que o Caio Jorge não jogou por conta das negociações com o futebol europeu. Vamos aguardar para saber se o Caio Jorge será ou não relacionado para o jogo de amanhã. Um outro ponto importante, né, é que se o Santos já sabe que não vai renovar o contrato com o Caio Jorge, vale a pena continuar dando visibilidade ao jogador? Vale a pena continuar sendo vitrine do jogador Caio Jorge, que muito dificilmente ficará no Santos Futebol Clube? Vale lembrar que o Santos já foi vitrine para outros jogadores, como o caso do Lucas Lima, como o caso do Gustavo Henrique, como o caso do Yuri Alberto, como o próprio Bambu, né? O Santos que já foi vitrine de vários jogadores e deixou os jogadores até o final do seu contrato, mesmo sabendo que não renovaria o contrato com esses jogadores. Gustavo Henrique, inclusive, sendo capitão do Santos Futebol Clube até a sua última partida com a camisa do clube. Vale a pena dar visibilidade a um jogador que não vai renovar com o Santos Futebol Clube? Ou o correto seria encostar o jogador ou pelo menos colocá-lo na reserva? Na minha opinião, se o Santos já tem a certeza que não vai renovar com o Caio Jorge, é o momento de dar oportunidade para outros jogadores. O Caio Jorge não é uma unanimidade, é um bom jogador, sem dúvida nenhuma, mas está longe de ser um goleador e uma unanimidade para o torcedor santista. Então, se a diretoria já tem convicção que o Caio Jorge não vai renovar o seu contrato, na minha opinião, passou da hora de o Fernando Diniz testar
outras opções no comando de ataque. O Marcos Leonardo pode ser uma dessas opções, ou o Raniel, ou até o próprio Bruno Marques, um jogador que o próprio Diniz disse que não está em perfeitas condições físicas. Mas fato é que você insistir no jogador que não vai ficar no clube, você, na minha opinião, está perdendo tempo com um jogador que não ficará no clube para os próximos meses. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Você é a favor ou contra a manutenção do Caio Jorge se ele não for ficar no Santos Futebol Clube? Bom, e também está rolando a questão do Luan Pérez. O Luan Pérez, que está muito próximo de ser anunciado pelo Olympique de Marseille, inclusive no final de semana já teria feito exames médicos numa clínica em São Paulo, já para ir para o Olympique de Marseille, e o Santos ainda que não anunciou a venda do jogador. Os valores giram em torno de 6 milhões de euros que ficariam para o Santos Futebol Clube. O Santos receberia algo em torno de 6 milhões de euros. Agora, a rejeição da torcida e o grande burburinho que foi feito no final de semana realmente incomodou bastante a diretoria do Santos, que estaria repensando a situação. Mas pode ser tarde porque o Santos já está palavrado com o Olympique de Marseille pela venda do jogador Luan Pérez e provavelmente o jogador deve ser anunciado no time francês nas próximas horas. Tá aí o Santos perdendo seu principal zagueiro, Luan Pérez, e conforme falamos aqui nos vídeos do final de semana, o Wagner Palha deve ser chamado pelo Santos Futebol Clube. O Santos, que tem uma cláusula no empréstimo, colocou uma cláusula no empréstimo do jogador Wagner Palha ao Náutico, que ele pode utilizar essa cláusula a qualquer momento e pedir a volta do jogador antes do término do contrato de empréstimo com o Náutico, que é até o dia 1º de dezembro desse ano. Portanto, é muito provável que o Luan Pérez realmente saia para o Olympique de Marseille. Em contrapartida, o Wagner Palha deverá voltar para o Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos. Amanhã, partida importante do Santos pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória é importantíssima contra o forte Atlético Paranaense, já que o Santos perdeu 5 pontos, né? O Santos que perdeu pontos importantes aí nas últimas duas partidas, né? O Santos perdeu 5 pontos importantes, somou apenas um pontinho contra o Sport e não somou nenhum ponto contra o América Mineiro no último final de semana. É isso, meus amigos varandeiros, fica ligadinho, porque daqui a pouquinho estarei ao vivo no programa Santos Total. Um grande abraço, valeu, galera! Tchau!